através da palavra. Com a oportunidade, nosso evangelista Carlos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, peço-vos gentilmente que abram as vossas Bíblias no único livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1 ou 1, como os irmãos queiram, amém? Enquanto os nossos irmãos procuram, eu já quero agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade que Ele me concede. Como jovem estudante das Escrituras, sem dúvidas, todas as vezes que temos oportunidades como essa, o nosso coração estremece e se alegra. Estou aqui debaixo da dependência do Senhor. Eu quero glorificar a Deus. Eu já estive nessa casa uma vez com o pastor Carlos Roberto, numa reunião da Comadesp, servindo ao Senhor juntamente com o nosso pastor, mas eu não estive nesse templo, eu estive em outro templo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leônidas, que nos recebe. Eu sou da cidade de Campos do Jordão, irmãos. Campos do Jordão está bem frio, normal, né? Saímos de lá hoje. Era 3 horas da tarde, 3:30 da tarde. Nós pegamos um trânsito na serra, porque todo mundo está indo para Campos do Jordão agora. Quer sentir frio. Aí nós tivemos essa dificuldade, chegamos aqui 8 minutos atrasados, mas eu já pedi perdão ao nosso pastor, e acredito que ele já me perdoou. Muito obrigado por acreditar na indicação de um amigo. Estou acompanhado de 2 jovens companheiros, o Emanuel e o Walter. Deus está conosco, porque o Emanuel está aqui. Então eu estou muito feliz pela vida dos meus amigos. Tenho o privilégio de liderar esses jovens em Campos do Jordão já há algum tempo, e são amigos que o Senhor me deu. O texto que ora acabamos de ler, pensar e escolher para a nossa meditação, ele é tradicionalmente conhecido, e esse texto diz assim a partir do versículo 1: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Esse texto, irmãos, marca uma das características distintas da igreja primitiva. A igreja primitiva é conhecida por algumas características que o texto histórico de Atos nos revela. Eu disse inicialmente que o texto de Atos é um texto histórico, e também afirmei que é um dos únicos textos históricos do Novo Testamento.
É claro que alguém poderia dizer para mim, mas e os 4 evangelhos? Os 4 evangelhos também têm uma mensagem histórica. Contudo, o propósito dos evangelhos, na verdade, é manifestacional, porque centraliza a ação, a atividade do ministério de Jesus e as suas afirmações. Mas quando nos prendemos ao texto escrito por Lucas, de forma histórica, o livro de Atos dos Apóstolos, nós conseguimos entender que o papel histórico dessa igreja é tão importante, uma vez que reforça o avanço, o crescimento e a ação cuidadora de Deus em cada um dos momentos que essa igreja vivenciou. É possível, dentro das características que eu disse, que essa igreja possui, nós poderíamos elencar alguns. Essa igreja tem a característica de estar alinhada ao propósito de confiar no Cristo que ressuscitou. Ela tinha essa convicção. A igreja primitiva afirmava que Jesus estava vivo. Essa igreja também tinha uma segunda grande característica. A segunda grande característica da igreja primitiva. A igreja primitiva fazia a utilização dos dons do Espírito Santo. Era uma igreja que contava ativamente com a operação da ação do Espírito Santo de forma contínua na realidade dela. A terceira grande característica dessa igreja, essa igreja sabia lidar com a perseguição. É uma igreja que sofreu perseguição. É uma igreja que em todos os seus instantes, ela foi perseguida, mas a perseguição não enclausurou aquela igreja. Na verdade, aquela igreja diante da perseguição, pregava ousadamente Jesus, porque a perseguição para eles era combustível para que o evangelho fosse anunciado. E dentre as características indispensáveis dessa igreja, as marcas que identificam essa igreja também era conhecida pelo poder da oração. Essa igreja tinha relacionamento com a oração. É interessante que essa igreja recebe uma promessa do seu Senhor, do máximo Senhor dela. E a promessa é essa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. A Bíblia diz que Jesus está dando essas instruções. E Lucas vai além. Capítulo 1 e versículo 5 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que além dessa afirmação, Jesus diz aos discípulos: vocês serão batizados pelo poder do Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então essa igreja recebe uma missão. Essa igreja recebe a definição da missão que caracterizava ela. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa era a missão daquela igreja. Qual era a missão daquela igreja? Ser testemunha. E o que é ser testemunha? É estar disposto a assumir a capacidade de morrer pela causa pela qual se renuncia. Aquela igreja tinha uma missão. A missão dela
era entregar-se a Jesus aos maiores extremos, era entregar-se à missão da pregação do Evangelho e da anunciação da chegada do reino até os últimos riscos da sua vida, porque o que mais importava para aquela igreja era anunciar que o Calvário ensanguentado, que a cruz que fora levantada, o Cristo que lá esteve, ele não estava mais naquela cruz, ele não estava dentro do túmulo, ele já havia ressuscitado gloriosamente, e na sua ressurreição recebemos perdão, misericórdia, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus define a missão daquela igreja. A missão daquela igreja é que ela pregue. A história do cristianismo é marcado por uma história de pregação. Todos os períodos, hoje pela manhã estávamos dando aula aos obreiros da casa do Senhor, e nós dizíamos que todos os períodos da igreja, desde os seus tempos mais remotos aos tempos mais próximos da nossa atualidade, toda a história da igreja é marcada por pregação. As doutrinas foram utilizadas a partir da transmissão da pregação para que elas fossem ensinadas. As heresias eram contestadas a partir da pregação e da instrução. E qual pregação nós aprendemos nessa manhã? Para você que é aluno da escola dominical, nós aprendemos nessa manhã que Jesus tinha uma única mensagem, e foi Ele que instruiu pregadores. Não é coisa da cabeça da igreja. Pregar não é coisa da cabeça de pastor. Pregar é uma iniciativa de Deus, e nós não pregamos outra coisa a não ser o Evangelho. E quem prega o Evangelho não corre o risco de errar, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós conscientizamos o mundo da sua condição pecaminosa. Mas quando pregamos o Evangelho também, nós estamos discipulando uma geração inteira a não se elevar aos altos montes, mas render-se ao Cristo que está vivo, reconhecendo que Ele é a finalidade glorificante da igreja. Essa igreja glorifica o Cristo, porque Ele é o Senhor dela. Bendito é o nome do Senhor. Falar de pregação é falar de algo que causa entusiasmo. Mas eu disse inicialmente que essa igreja é caracterizada pela oração. E por que eu estou falando que pregação e oração estão alinhados? Porque se não, observe, eu disse que essa igreja recebe uma missão: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1,14, a Bíblia diz assim: eles recebem a promessa, eles recebem a missão, eles são caracterizados do que devem fazer, porque a pior coisa que existe é você fazer algo e não saber o que está fazendo. Então Jesus diz a eles: vocês vão pregar, e vocês têm uma localidade para pregar: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, o que é interessante, em Atos 1,14, a Bíblia vai dizer assim, e perseveravam unanimemente em súplicas e em orações. A Bíblia vai dizer que eles receberam uma promessa, receberam uma missão, mas não se afastaram do altar da oração. Receberam uma promessa, receberam uma missão, mas não se afastaram do altar de estar alinhado com a oração, porque aquela igreja sabia que Deus já havia trabalhado na história. Os profetas oravam e Deus confirmava, os reis oravam e Deus confirmava. Então os apóstolos entenderam: nós não podemos nos afastar da oração, é buscando a presença do Deus
Deus que ouve oração, que nós vamos receber o cumprimento da profecia. E a profecia está afirmada em Joel 2:28, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então Deus está alinhando aquela igreja, e aquela igreja está entendendo o alinhamento que Deus espera dela. O que Deus espera daquela igreja: pregação, atenção à missão e oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vive promessa. Uma igreja que ora é uma igreja que cumpre a missão. E eu estou certo que estou dentro de uma igreja que está alinhada com a oração. Senão Deus está te chamando hoje: volte ao altar da oração, volte ao ambiente da oração, porque é no ambiente da oração que Deus está tratando a sua vida hoje, e está dizendo ao coração de alguém: eu vou cumprir promessa, eu vou te enviar, e o meu nome será glorificado. Bendito é o nome de Jesus. Daqui a pouco você vai entender algumas coisas. Tenha paciência comigo. Eles recebem uma missão, eles estão alinhados com a oração, eles passam 10 dias orando. E é Tiago que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você não sabe, ou sabe, eu quero lhe lembrar: hoje é comemorado o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Porque o dom quem distribui é o Espírito. O dom quem distribui é o Senhor. Alguém está dizendo que os dons cessaram, mas a igreja Assembleia de Deus, ela continua afirmando: hoje é dia de Pentecoste, e hoje Ele pode te encher com o poder do Espírito Santo. Se você crê, você pode glorificar a Deus, porque Ele cura ainda, Ele levanta profeta ainda, e Ele batiza pelo poder do Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. E quando nós pregamos, Ele salva. Quando nós pregamos, Ele cura. Quando nós pregamos, Ele gera alegria. Irmãos, eu sou resultado da ação da oração. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém, mas eu disse que você ia entender muita coisa. Tá vendo essa vozinha chata que está te incomodando? Foi 5 anos em cima de uma cadeira de roda. Foi 5 anos médicos dizendo: não vai andar e não vai falar. Foi 5 anos médicos chamando meu pai, que é pastor na Assembleia de Deus em Campos do Jordão, uma igreja de 70 anos. E ele chamou meu pai e disse assim: o Carlos tem poucos dias de vida. Aí o meu pai recebeu aquele diagnóstico, e sabe o que ele fez? Ele saiu do quarto de número 2 em São José dos Campos, no Hospital Policrim, com aquele diagnóstico, e ele não foi chorar na frente do hospital. Ele foi para dentro do quarto em Campos do Jordão, apresentou aquele diagnóstico e disse: se tu tens um propósito na vida do Carlos, se tu tem um projeto na vida do meu filho, entra dentro daquela UTI. Você quer uma prova de que os dons não cessaram? Você quer uma prova de que milagre ainda acontece? Eu estou de pé, estou movimentando a perna, não tenho nenhuma deficiência para dizer para você: Ele cura no poder da oração. Ele cura no poder da oração. Aleluia.
Faz poucos dias, meu pastor, que eu cheguei de um projeto missionário na África. Eu estou aqui me apresentando também. Eu tenho apenas 29 anos. Irmão, vou casar daqui 5 meses. Glória a Deus. Deus ainda faz milagre, jovem. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos ali na África, pastor, sabe o que está acontecendo lá na África? Não é só miséria, não. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus está salvando. Sabe por quê? Os dons não cessaram. A igreja continua orando e crendo, e os dons estão atuantes na realidade da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Oh glória, oh glória. Ele está aqui. Esse aí é o Deus da oração. Aleluia. 10 anos, irmão, que a gente está andando, dizendo que Ele salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Faz 10 anos que eu tenho dedicado a minha vida. Eu nasci dentro da casa do Senhor. Sabe qual é meu testemunho? Eu não vou inventar testemunho para te emocionar, não. Meu testemunho é esse: fui apresentado no altar, nunca me desviei, continuo firme na presença de Deus, continuei na oração, jovem, e Deus mandou aquela que vai andar do meu lado. Você não precisa negociar, você não precisa se vender. Vai orar que Deus faz, vai orar que Deus age. Ele está te chamando para orar hoje, Ele está te chamando para oração hoje. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Oh glória. Essa língua estranha aí, irmão, é combustível para mim. Oh glória. Eu sei que tem mais dela aqui. Oh glória. Se tem crente que é batizado com o Espírito Santo, não tem Covid que silencia a igreja, não tem pandemia que silencia a igreja. Se você é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca mesmo com máscara e glorifica o nome do Senhor, porque Ele está presente nessa casa. Oh glória. Eu sei que Ele está aqui, aleluia. Oh glória. No capítulo 2, a igreja já vivenciou o cumprimento da promessa que foi estabelecida com ela. Eu estou dizendo que aquela igreja orou e viveu o cumprimento de promessa. Eu estou dizendo que aquela igreja teve postura diante da realidade de uma promessa. Eu estou dizendo que aquela igreja se posicionou diante dessa realidade. Aleluia. Aleluia. E olha que interessante, capítulo 3. Pedro e João estão indo para onde? Para o templo. Fazer o quê? Orar. Mas já tinha recebido a promessa. A minha geração aprendeu que quando recebe a promessa acabou. Não, nós aprendemos com a igreja primitiva que cumpriu a promessa, mas eu não posso desassociar a minha vida do ambiente da oração. E no caminho da oração, olha o que acontece. Alguém pergunta para ele: tem dinheiro? Ele diz: eu não tenho, mas eu tenho o dom. Em nome de Jesus, levanta e anda. Bendito é o nome de Jesus. Olha no capítulo 4, que interessante. A manifestação da identificação da oração. Capítulo 4, versículo 31. A Bíblia diz assim: e orando, moveu-se o lugar. Aí, irmão, isso é forte. Mas olha que interessante a continuidade do versículo. Mas pregavam ousadamente a Jesus, porque o sinal não pode ocupar o lugar da pregação.
Eu creio no sinal, eu vivi um sinal, mas o sinal é uma plataforma para que o evangelho seja anunciado. O sinal não é maior do que a pregação, porque a pregação da igreja é cristocêntrica. A pregação da igreja é centralizada em Jesus. A pregação da igreja glorifica o Pai, explica o poder do Filho e adora o poder do Espírito Santo. É uma adoração à Trindade. Então eles não perderam a oportunidade. Aconteceu um movimento, moveu-se o lugar, mas eles olharam um para o outro e disseram: vamos pregar. Vamos pregar, é oportunidade para pregar. Deus vai mandar sinal nessa igreja, isso é profético. Deus vai mandar sinal para essa casa, mas o sinal aqui não é maior do que a pregação, porque a igreja continua pregando, o pastor Leônidas continua pregando. Nós pregamos ousadamente Jesus, porque Ele é o centro do Evangelho, Ele é a alegria da igreja, Ele é o eixo central da nossa adoração, Ele é a referência teórica das nossas leituras, Ele é o propósito da nossa mensagem. Nós pregamos Jesus, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, mas o Cristo que virá gloriosamente. Os céus se abrirão e Ele virá gloriosamente, e todo olho o verá, e toda língua confessará. Ele é o Senhor da história, bendito é o nome de Jesus. Olha que interessante a identidade da oração no capítulo 5. No capítulo 5 tem um problema dentro da igreja. Eles não fazem reunião, eles não montam um grupo diabólico no WhatsApp para resolver o problema na madrugada, quando não tinha ninguém para defender, não. A igreja ora, e quando a igreja ora, a mentira é desmascarada. A igreja só precisa orar, a igreja só precisa voltar ao ambiente da oração. No capítulo 6 tem um homem chamado Estevão, alinhado com o propósito da oração, cheio da virtude do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que ele prega o maior sermão do Novo Testamento, um sermão histórico expositivo, um sermão temático, tem todos os cabides da homilética, ele faz todos os exames hermenêuticos, mas ao final, a aplicação da sua mensagem é: sabe aonde Jesus está? Ele está vivo no alto trono, ao lado do Deus Pai, ele continua vivo no centro da história. Sabe o que é interessante? Porque ele prega essa mensagem, ele não produz aplauso, ele recebe pedradas. Mas sabe o que é interessante no texto? Ele é um homem de oração. Quando as pedras são lançadas em sua direção, o seu olhar está fito no trono de Deus. Você decide o que quer enxergar quando está orando. Se você quer ver a pedra, fica vendo a pedra. Agora, se você quer ver o céu aberto, continua orando. Nenhuma pedra vai desorientar a tua visão, nenhuma pedra vai desorientar o teu olhar. Continua olhando para o trono, porque Jesus está vivo, e Ele continua cuidando da tua casa, Ele continua cuidando da tua vida. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da sua vida. Capítulo de número 8, nós estudamos ele. Tem um homem que ora no capítulo 8. É tão interessante que ele ora e prega, os sinais acontecem. 8:8 de Atos, houve grande alegria numa cidade inteira, por um homem que orava e pregava. Aí a notícia chegou lá na convenção em Jerusalém, lá em Samaria,
Tem um diácono que está pregando. Pedro desce para saber o que está acontecendo. Quando Pedro chega lá, tem um homem que vai até ele e diz assim: eu vi que você colocou a mão aí nos irmãos, eles receberam o poder do Espírito Santo. Quanto que custa isso aí? Pedro olha para ele e diz assim: o dom não está à venda. O dom não está à venda. Pedro olha para ele e diz assim: isso aqui se busca orando e suplicando ao Senhor. Capítulo de número 9 tem uma frase. No capítulo de número 9, Deus conhece o endereço de quem ora. Deus conhece o endereço de quem ora. Ô Paulo, vai lá em Damasco para o trabalho, acaba com a igreja, faz esse povinho aí dessa heresia chamada discípulos de Jesus, todos se entregarem, acaba com tudo. Aí ele está descendo, chegando em Damasco, perto de meio-dia, um resplendor de luz brilha mais forte do que o sol, diante do seu caminho. Ele cai como cego no chão, já não vê mais nada, é conduzido para a casa de Judas. Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias, vai lá na casa de Judas, porque lá tem um homem que está orando. Mas quem é esse homem? Ele é Saulo. Ô Jesus, o Saulo que tu está mandando eu ir orar por ele é matador, ele tem a carta para fechar o trabalho. Jesus olhou para ele e disse assim: eu não perguntei o currículo, eu estou mandando você ir até ele, porque ele está orando e ele é um vaso escolhido. Eu preciso dizer isso para alguém. Você não pode tocar, você não pode colocar a mão, mas você pode abrir a tua boca e dizer com esse pregador que só tem 40% da voz. Diga junto comigo: eu sou escolhido de Deus para essa geração, eu sou escolhido de Deus para essa igreja. Deus te escolheu para estar aí hoje, para ouvir essa palavra, e Deus está dizendo para você: eu conheço o teu endereço, eu conheço o teu endereço, eu conheço o teu endereço. Aleluia. Persevera, persevera, persevera na oração. Oh glória. Capítulo 10 e 11. Crise, oração, resolveu o problema. Aí alguém pensou assim: leu 12, não entendi nada. Agora você entendeu. Aquela igreja não precisava provar para ninguém tecnicamente o que era oração, porque ela já orava. Então, quando os recursos se esgotaram, quando todos os recursos enclausuraram as expectativas, aquela igreja decidiu fazer uma coisa: acabou os recursos da terra, mas não acabou o recurso da oração. Herodes, querendo voto de conveniência popular, manda prender a Tiago, sabendo que estava próximo dos dias de coletar os impostos. Ele precisava ter a aprovação popular. Ele manda prender a Tiago. E quando Tiago é preso, a sentença está assinada: morte a fio de espada. Sabe o que é isso? Cabeça cortada, literalmente. Por trás dessa atitude, se para Herodes é popularidade política, no mundo espiritual tem uma mensagem por trás disso. O reino das trevas estava tentando silenciar a voz da igreja. Quem é Tiago? Atos 15. Tiago
é o responsável administrativo do primeiro concílio. É uma voz administrativa daquela igreja. Qual é o propósito de Herodes? Enfraquecer a igreja. Enfraquecendo a igreja, ele ganhou aplausos. Maltratando, ele ganhou aplausos. E agora, ele tira da cartola o coelho que faltava. Ele diz assim: vou prender Pedro, a voz pastoral dessa igreja, e já leva a sentença assinada, vai morrer como Tiago. Só que no capítulo 4 e no capítulo 5, Pedro faz um relatório pessoal de uma libertação de dentro de uma prisão. Agora, Pedro é levado à única prisão de segurança máxima do Império Romano, a prisão Antônia. E qual é o propósito de Herodes? Enfraquecer, amedrontar, silenciar a igreja. E ele diz assim: eu vou matar Pedro também, mas eu gosto da providência de Deus. A Bíblia vai dar um ponto estratégico e vai dizer: eram os dias dos pães asmos. Sabe o que significa isso? Tem 7 dias dentro do calendário que ninguém podia ser julgado pelo costume romano. Se esperava aquela semana, a igreja tem um último recurso, o recurso da oração. Resta 7 dias e o que a igreja vai fazer? É orar. Primeiro dia a igreja está, gostei. Segundo dia a igreja está, terceiro dia a igreja está, quarto dia a igreja está. Sabe o que é interessante? Não tinha chegado resposta nenhuma, nem se morreu, nem se está vivo ainda, mas continuava orando. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou dizendo que você não entendeu não, irmão. Estou dizendo que ela foi só mais rápida para ajudar o pregador. É só isso. Não estou dizendo que você é menos inteligente. Eu só estou dizendo que alguém entendeu que tendo resposta ou não eu devo orar, tendo sinal ou não eu devo orar. Eu vou orar até Deus fazer alguma coisa. Eu vou orar. Porque oração, amigo, não é concatenar os argumentos. Oração não é distribuir todos os verbos. Oração não é organizar toda a argumentação. Orar não é responder as gramáticas. Sabe o que é orar? Orar é dobrar o joelho e dizer: a Deus, eu não presto, eu sou bichinho de Jacó, mas faz alguma coisa, porque eu creio no seu poder. Isso é orar. Isso é orar. Aleluia. Na oração não tem teólogo, na oração não tem irmão pregador, na oração tem crente que depende de um único Deus que pode fazer alguma. Eu sou resposta de oração, eu creio no poder da oração. Tem alguém aqui que crê na oração? Tem poder na oração. Deixa eu concluir, irmão, eu tenho 3 minutos. Do 6º dia para o 7º, a igreja ainda está orando. Oh glória. Aí, irmão, alguma coisa acontece lá no mundo espiritual, meu pastor. Lá no mundo espiritual, Deus dá uma ordem. Deus diz assim: desce lá dentro da prisão. Oh glória. Vai lá dentro da prisão, porque a igreja está orando. E sabe qual é a oração da igreja? Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. A igreja não está orando por outra coisa, a igreja está orando por Pedro. Solta Pedro. Tem Pedro sendo solto aqui hoje. Tem Pedro sendo solto aqui hoje.
Aí a Bíblia diz assim, que veio do céu um anjo, o anjo do Senhor. Mas me permita ler esse texto, no versículo de número 17. Eu não quero tirar o poder do texto, mas eu quero dizer o que o texto verdadeiramente diz. Porque uma coisa, irmão, é Deus mandar anjo, outra coisa é Deus mandar profeta. Mas tem momentos que é Ele mesmo que vem. Olha o versículo 17. E Pedro contou como o Senhor o livrou. Deus vai entrar na prisão. Deus vai entrar na prisão. Ele vai libertar alguém. Ele vai curar alguém. Porque Ele é o Senhor que ouve as orações. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Se coloca de pé com a permissão do pastor. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu quero simplesmente fazer uma pergunta. Tem alguém entre nós que crê que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele pode mudar a sua história com o poder da salvação? Tem alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar nessa noite? Se tem alguém entre nós, levante uma das suas mãos. Vem à frente, nós vamos orar pela sua vida. Porque hoje Jesus pode mudar a sua história por completo. Hoje Jesus pode mudar a sua vida, porque a oração faz. Sabe qual é a hashtag de hoje? A oração faz. A oração faz. A oração faz, o governo não faz. Me desculpa os governos, mas não é a Coronavac, é a oração da igreja. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu sararei a terra. A igreja precisa orar, a igreja precisa orar, a igreja precisa orar. Aleluia. Ah, glória. Talvez você vai dizer assim: quando será que eu vou ver aquele menino de Campos do Jordão de novo? Se nós não se vê nunca mais aqui nessa vida, irmão, lembra dessa mensagem. Jesus está com saudade de quando você orava. Ele quer te ouvir orar. Glória a Deus. Aleluia. Aonde você está? Você não pode, irmão, tocar, você não pode tocar, e eu respeito isso, mas você pode levantar as duas mãos para cima. Você pode levantar as duas mãos, só se você quiser, você não é obrigado a nada. Mas se você puder e quiser, levante as duas mãos para cima e diga comigo 3 vezes em alto e bom som. Irmão, nós temos um número considerável. Eu creio que alguma coisa pode acontecer. Diga comigo: solta Pedro, bem alto. 1, 2, 3. Não, irmão, aumenta isso aí. Solta Pedro, solta Pedro. Jesus está soltando Pedro nessa noite. Jesus está entrando dentro de prisões nessa noite. Tem demônio que está caindo por terra nessa noite. Tem prisão sendo despedaçada nessa noite, porque a igreja está orando. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Bendito é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pela permissão de pregar a sua palavra mais uma vez. Obrigado pelo milagre que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por ter entrado dentro daquela UTI e tocado os meus ossos. Obrigado por ter me levantado daquela cadeira de rodas. Obrigado por ter me devolvido a voz. Obrigado por ter devolvido a minha vida. E hoje eu quero dizer para essa igreja: eu era o Pedro de Campos do Jordão, mas a igreja em Campos do Jordão orou: solta o Emael, solta o Emael, solta o Emael.
Eu estou aqui, Jesus, para dizer para essa igreja: a oração tem poder, a oração tem poder. Repreenda todos os espíritos malignos e seja glorificado dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus.